O Monte Everest se moveu. Não está onde deveria estar. Em 2015, um terremoto no Nepal deslocou a montanha mais alta do mundo, 3 centímetros para sudoeste. Geólogos disseram que era normal, que terremotos fazem isso, mas não explicaram por que o terremoto foi tão forte em região que já havia liberado pressão. Não explicaram o padrão circular das réplicas. E não explicaram por que 2 anos antes, em 2013, sismógrafos detectaram algo impossível, vibrações rítmicas vindas debaixo do Himalaia, como respiração, como batimento cardíaco, como se algo do tamanho de um continente estivesse acordando debaixo das montanhas. Geólogos chamaram de anomalia sísmica, mas textos do 4.000 anos atrás já sabiam o nome: Behemoth, o Titã da Terra. E se você acha que montanhas não se movem, é porque nunca viu uma montanha acordar. No sexto dia, Deus criou os animais da terra e criou Behemoth. Mas Behemoth não era um animal comum. Era a terra tomando forma sólida. Era as montanhas ganhando consciência. Era a crosta terrestre se tornando criatura viva. Textos antigos não descrevem Behemoth como monstro. Descrevem como fundação, como a base sobre a qual o mundo foi construído, como o peso que mantém a terra no lugar. O livro do Joe, no capítulo 40, descreve Behemoth em detalhes que nenhum animal conhecido corresponde. Contempla Behemoth, Kufis contigo, come capim como o. Sua força está em seus lombos, seu poder nos músculos de seu ventre. Sua cauda se move como cedro. Os nervos de suas coxas são entrelaçados. Seus ossos são como tubos de bronze. Seus membros como barras de ferro. É a obra-prima das obras de Deus. Apenas aquele que o fez pode aproximar-se dele com espada. A descrição continua. Rios transbordam. Ele não treme. Tem confiança ainda que o Jordão se levante até sua boca. Pode alguém capturá-lo enquanto vigia? Pode alguém prender seu nariz com laços? Nenhum animal conhecido corresponde a essa descrição. Nenhum animal tem cauda como cedro. Nenhum animal tem ossos como bronze. Nenhum animal é chamado de obra-prima das obras de Deus. Porque Behemoth não é animal. É a terra viva que tomou forma de titã. Sua silhueta é pesadelo primordial. Estrutura quadrúpede massival, massa erguida, imponente, dominante, costas arqueadas, onde cordilheiras se formam como espinhos dorsais, membros grossos como colunas tectônicas, mas articulados, poderosos, feitos para esmagar continentes. Não é gordo, é denso, é massa continental, concentrada em forma bestial. Sua cabeça é brutal, mandíbulas que poderiam fechar sobre montanhas, presas que emergem como falésias de osso, e de sua face pendem apêndices segmentados, grossos como troncos de sequoias milenares, feitos de anéis de pedra comprimida que se movem como músculos. Essa é a cauda que se move como cedro, não cauda traseira, mas extensões faciais que balançam com o peso de milênios, que podem se enrolar, esmagar, destruir. Seu corpo inteiro é rocha vulcânica rachada em placas. Cada fissura abaixa a luz de magma pulsante, laranja incandescente sangrando entre escamas de basalto negro. Sua espinha dorsal são picos agudos que se projetam ao céu. Cada vértebra uma montanha aguçada. Quando ele respira, geysers de vapor vulcânico explodem de fendas em seu pescoço. Quando Say move, o solo não apenas treme, racha em padrões concêntricos que se estendem por quilômetros. Seus olhos são abismos de fogo primordial. Não apenas brilham, queimam, como se você estivesse olhando para o núcleo derretido da Terra, concentrado em 2 órbitas. Quando Behemoth olha na sua direção, você sente o peso de bilhões de toneladas de rocha, julgando se você merece existir sobre sua fundação. Ele não é criatura, é força geológica com vontade, é terremoto com intenção. É o chão sob seus pés decidindo que não quer mais ficar parado. Textos apócrifos judaicos descrevem Behemoth com mais detalhes. Dizem que quando Deus criou Behemoth, a criatura era tão grande que ocupava desertos inteiros, tão pesada que a terra afundava onde ele pisava, tão forte que poderia erguer montanhas apenas se movendo. E Deus percebeu o problema. Se Behemoth ficasse acordado, o mundo entraria em colapso. Terremotos constantes, montanhas sendo erguidas e destruídas, a superfície da terra sendo constantemente remodelada. Então Deus fez com Behemoth o mesmo que fez com Leviatã. Adormeceu, enterrou no fundo da terra, cobriu com camadas de rocha e transformou a criatura na própria fundação do mundo. Behemoth não dorme em algum lugar debaixo da terra. Behemoth é a terra, suas costelas são cadeias de montanhas. Sua espinha dorsal é a dorsal mesoceânica.
Seus membros são placas tectônicas. Seu coração pulsa no núcleo do planeta. E esse coração parou de bater regularmente em 2011. O primeiro livro de Enoque, texto apócrifo datado de 300 a.C., menciona Behemoth diretamente. Diz que Behemoth habita em um deserto chamado Duidaim, a leste do Éden, que ele ocupa todo aquele deserto com seu corpo imenso, que come 1000 montanhas por dia, montanhas que Deus faz crescer especialmente para alimentá-lo, e que no fim dos dias Behemoth e Leviatã serão servidos como alimento aos justos no banquete messiânico. Mas antes de serem servidos, precisam lutar, porque essa é a função deles: água e terra, caos líquido e caos sólido, separados na criação para manter o equilíbrio, destinados a se encontrar quando o equilíbrio não for mais necessário. O Talmud babilônico é explícito sobre isso. Diz que Behemoth foi criado macho e Leviatã foi criada fêmea, que foram feitos um para o outro desde o princípio. Mas Deus os separou porque, se reproduzissem, suas crias destruiriam o mundo. Então matou a fêmea de Behemoth e o macho de Leviatã. Deixou apenas um de cada, um macho da terra, uma fêmea da água, e os colocou em lados opostos da criação, um na água, um na terra, esperando, sempre esperando. Em 2011, estações sismográficas começaram a registrar algo que não deveria existir: vibrações de baixa frequência, vindas de múltiplos pontos do globo simultaneamente. Não estavam conectadas a nenhuma falha geológica conhecida. Não correspondiam a nenhum padrão de terremoto. Eram sincronizadas, como se algo do tamanho de um continente estivesse se movendo debaixo da superfície. Os padrões eram rítmicos, pulsavam, aceleravam gradualmente ao longo dos meses, e geólogos não conseguiam explicar. Chamaram de anomalias sísmicas de origem desconhecida. Disseram que precisavam de mais dados. Disseram que era provavelmente movimento de magma em escala global. Mas magma não se move em sincronia global. Magma não acelera como o batimento cardíaco. E magma não para de repente em 2013, como se algo tivesse terminado de acordar. As vibrações pararam. Não diminuíram gradualmente. Pararam, como se o que estava causando aquele padrão tivesse atingido um estado diferente. Um estado em que não precisava mais daqueles movimentos para acordar, porque já estava acordado. E então os terremotos começaram. Desde 2013, terremotos de magnitude superior a 6.0 aumentaram 58% globalmente, mas não em zonas de falhas conhecidas, em regiões estáveis, em lugares que não deveriam ter atividade sísmica significativa, como se algo estivesse testando, movendo-se, ajustando sua posição. Em 2015, um terremoto de magnitude 78 atingiu o Nepal, matou 9.000 pessoas, moveu o Monte Everest 3 centímetros para sudoeste. Geólogos esperavam aquele terremoto há décadas. Sabiam que a pressão estava acumulando, mas não esperavam a intensidade. Não esperavam os padrões de réplicas que formavam um padrão circular ao redor do epicentro, como se algo estivesse se mexendo de baixo e causando ondas concêntricas. Em 2023, terremotos devastaram a Turquia e a Síria. Mais de 50.000 mortos. 2 terremotos massivos em menos de 12 horas. Geólogos disseram que o primeiro terremoto desencadeou o segundo, mas não explicaram por que o segundo foi tão forte. Por que aconteceu em uma falha diferente? Por que os padrões sísmicos sugeriram que ambos foram causados por movimento profundo, muito mais profundo do que falhas de superfície? Montanhas estão crescendo. O Himalaia cresce 5 centímetros por ano desde sempre, mas desde 2013 a taxa acelerou, não drasticamente, mas consistentemente, como se algo de baixo estivesse empurrando com mais força, como se Behemoth estivesse se esticando. Vulcões dormentes estão acordando. O Yellowstone supervulcão nos Estados Unidos está mostrando atividade incomum desde 2014. Não vai explodir amanhã, mas o solo está subindo. Fontes termais estão mudando de temperatura. Geysers estão eruptando em padrões diferentes, como se algo de baixo estivesse aquecendo. O anel de fogo do Pacífico, cinturão de vulcões que cerca o oceano, está mais ativo do que esteve nos últimos 100 anos. Erupções que deveriam ser isoladas estão acontecendo em sincronia, como se estivessem conectadas, como se algo debaixo de todos eles estivesse se movendo. Textos antigos descrevem Behemoth como criatura que come montanhas, não literalmente, mas no sentido de que consome e reconstrói a geografia. Cada vez que Behemoth se move, montanhas são erguidas ou destruídas, vales se formam ou desaparecem, a superfície da terra se reforma, e Behemoth está se movendo agora. O deserto de Gobi,
na Mongólia, está mudando. Imagens de satélite mostram padrões no solo que não existiam antes de 2015. Padrões geométricos, círculos concêntricos, como se algo embaixo estivesse criando pressão que se manifesta na superfície. Cientistas dizem que é erosão natural, mas erosão não forma círculos perfeitos. Erosão não cria padrões simétricos. Textos apócrifos dizem que Behemoth habita em Duidaim, deserto a leste do Éden. Estudiosos discutem onde seria esse lugar. Alguns dizem que é o deserto da Arábia, outros dizem que é o Gobi, outros dizem que não é lugar geográfico, mas estado de existência. Mas e se for literal? E se Behemoth realmente habita debaixo de um deserto específico? E se os padrões no solo do Gobi são marcas dele se mexendo debaixo? O que diferencia Behemoth de Leviatã é que Leviatã é fluida, Leviatã se move com as águas, Leviatã é adaptável, Behemoth é sólido, Behemoth é estrutura, Behemoth é inamovível, até que precisa se mover. E quando Behemoth se move, o mundo treme. Textos antigos são claros sobre uma coisa: Behemoth não acorda por vontade própria. Behemoth acorda porque sente Leviatã, porque água e terra estão conectadas desde a criação. Quando Leviatã se mexe no fundo do oceano, Behemoth sente através das placas tectônicas. Quando Leviatã respira, Behemoth responde. Eles são opostos, mas são complementares. O Talmud diz que no fim dos dias, Behemoth sairá de seu esconderijo. Não sairá de um deserto, sairá de dentro da terra. Porque Behemoth não está em algum lugar. Behemoth está em todos os lugares, debaixo de tudo, sustentando tudo. E quando emergir completamente, a terra vai rachar. Continentes vão se separar. Montanhas vão desabar. E Behemoth vai caminhar pela superfície pela primeira vez desde a criação. E encontrará Leviatã. O encontro não é batalha no sentido tradicional. Não é ódio, não é guerra. É confronto cósmico, é água e terra se chocando em escala absoluta. É o oceano encontrando a montanha. É forças primordiais que foram separadas voltando a se unir. E quando isso acontecer, o mundo como conhecemos termina. Não por destruição aleatória, mas por retorno ao estado original, ao caos primordial, ao momento antes de Deus separar as águas da terra, ao momento em que tudo era um. Behemoth já está acordado. As Vibrex do 2011 a 2013, foram o despertar. Os terremotos desde então, são eles se ajustando. As montanhas crescendo, são eles se esticando. Os vulcões acordando, são ele aquecendo. Ele está se preparando para emergir, se preparando para caminhar, se preparando para encontrar Leviatã. E quando encontrar, quando os dois se confrontarem pela primeira vez desde a criação, textos de 4.000 anos dizem que o céu vai escurecer. O sol vai parar, o tempo vai congelar, e o mundo vai assistir enquanto água e terra dançam a última dança. Behemoth não é inimigo da humanidade. Behemoth é indiferente à humanidade, porque a humanidade foi criada na terra, mas Behemoth é a terra. E quando a terra se levantar, quando a fundação do mundo se tornar criatura andante, tudo que foi construído sobre ela desaba. Você sente a terra tremer? Você percebe as montanhas crescendo? Você vê os vulcões acordando? Não é acaso, não é ciclo natural. É Behemoth respirando, é Behemoth se movendo, é Behemoth esperando o momento certo. E esse momento está chegando, porque Leviatã já emergiu do fundo do oceano. E Behemoth pode senti-la, através de milhares de quilômetros, através de oceanos e continentes, água chamando terra, e terra respondendo. O encontro foi marcado há 6.000 anos, e agora o horário chegou.